Doutor, bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Bom Graças dia. a Deus, tudo certo. O senhor está enxergando perfeitamente, né? Graças a Deus. Porque... É a lente. Na verdade, é a lente escura, né, Marquinhos? Porque como eu tenho os olhos claros, eu costumo usar uma lente mais escura para não impactar tanto, né? Para não ficar tão mais bonito, né? Deixa o bonito saber disso. Eu mereço começar minha quinta-feira assim, viu? Dona Odete, seu filho está nos surpreendendo, viu? Quero aproveitar e mandar um grande abraço para a Dona Odete, seu Eustáquio e a doutora Thaís e a Cláudia, que estão lá nos ouvindo nesse exato momento. O pessoal tá de folga lá, né? Tem férias igual Marquinhos. Eu até me assusto com esse povo, viu, rapaz? Você tá fazendo escola, viu, Marquinhos? Não, mas as minhas férias, viu? As minhas férias são fracionadas, né? Você sabe, né? Por esse motivo que dá a impressão que parece que é a cada 2 meses, e realmente só que você aí pega uma semana, pega... Ô, doutor, vou fazer uma pergunta do... O paizão lá, ele deve ter muitas fotos lá da época que ele era PM, né? Isso. Tem fotos antigas lá dos carros que usavam na época. Qualquer dia eu poderia fazer uma matéria aí, né? Com ele aí. Tem bacana, cara. Coisa antiga lá e muita história, viu? Conversa com ele lá pra gente bater um papo aí sobre essa história aí. Pode deixar, falo sim. Doutor, o que o senhor preparou para essa quinta-feira com cara de sexta? Na verdade, Tony, Marquinhos, ouvintes, hoje nós vamos falar um pouquinho de um sonho que pode se transformar num pesadelo. Muitas vezes as pessoas sonham com a questão da casa própria e ao buscar adquirir essa casa, esse imóvel, isso tem se transformado num verdadeiro pesadelo e muitas vezes por falta de atenção e até de cuidado com relação à documentação do imóvel. Nós sabemos que hoje, para você adquirir um imóvel, muitas oportunidades aparecem. Só que, como até é mencionado em algumas matérias aqui da própria Raiz FM, muitos empreendimentos estão surgindo, as pessoas procuram, realizam os financiamentos, mas na hora de construir ou até mesmo adquirir uma casa que já está pronta, mas na hora de conseguir efetivamente mudar para essa casa, ele começa a ter N problemas, principalmente com a regularização desse imóvel. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de cuidados básicos que a população, de uma forma geral, deve ter ao tentar realizar esse sonho de adquirir a casa própria. Antes de mais nada, é importante sempre tomar muito cuidado com o contrato de compra e venda do imóvel. Esse contrato é a base do negócio e as partes devem, principalmente quem está adquirindo, deve tomar muito cuidado, porque por diversas vezes nós vemos alguns contratos com algumas cláusulas obscuras que trazem aí enormes prejuízos quando principalmente a parte não consegue mais pagar aquele imóvel e tenta desfazer o negócio. Muitos desses contratos, doutor, às vezes, vamos dizer assim, é um contrato de gaveta e já ouvi vários relatos que a parcela começa lá embaixo e ano a ano tem um reajuste fora do comum e quando for chegar lá no final do parcelamento, o valor está um absurdo. Exatamente. Então, o que é muito importante? Que a pessoa, se tratando do imóvel, do sonho da casa própria, é muito importante que a pessoa procure um profissional, um advogado ou uma advogada, para realmente discutir as cláusulas contratuais, para tratar de todas as questões que estão inseridas nesse contrato, para que no futuro não seja surpreendido, até mesmo com reajustes absurdos ou com cláusulas que cobram aí mais de 50% do valor do imóvel como forma de multa no caso de inadimplemento ou de cancelamento do negócio, arrependimento.
Então é muito importante, antes de mais nada, ter em mente a questão de que o contrato é a base desse negócio, desse sonho que está sendo concretizado com a aquisição do imóvel. Mas na maioria das vezes os contratos relacionados a esse tipo de negociação, eles são normatizados de uma certa forma, utilizando alguns índices, mas... Sim. Claro que temos que analisar e... Mas, além da questão dos índices, Marquinhos, existem alguns contratos, né, que a parte acaba incluindo diversos valores a mais, até a própria questão do índice. Muito cuidado com relação ao próprio índice de reajuste, porque nós sabemos que hoje a situação do país, ela é uma. Exatamente. Né? Mas nós precisamos tomar um pouco de cuidado, principalmente com as perspectivas de mercado, para que não se utilize um índice onde a gente já sabe que no futuro a probabilidade de ter um grande problema com um reajuste absurdo ocorra. Então, a questão do índice é muito importante, mas mais do que isso, as cláusulas que integram esse contrato devem estar de acordo com a legislação atual e, principalmente, não podem ser abusivas para uma exclusiva parte. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Segundo ponto, que é muito importante, nós temos um ditado popular que diz que só é dono quem registra. Muito importante que a parte tenha esse cuidado de verificar no cartório de registro quem é o verdadeiro proprietário do imóvel. Se você for até o cartório, passar o endereço e o número, o cartório vai buscar a matrícula desse imóvel. Então precisa verificar no cartório quem que é o proprietário desse imóvel. Lá constará quem é o proprietário. Se você está comprando o imóvel do João, mas no cartório o proprietário é o Paulo, você já vai perceber que vai ter problema futuramente. Doutor, existe a possibilidade de um loteamento não estar desmembrado? A hora que a pessoa for consultar no cartório, não, aqui existe só um lote grande, não existe terrenos. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. É muito comum, inclusive, muito comum de venderem já lotes ou propriedades, né? Não estão desmembradas, e isso acaba ocasionando uma certa dor de cabeça, porque a pessoa vai ter que adquirir a matrícula, é um imóvel como um todo, ela está adquirindo um pequeno pedaço. Então ela já sabe que ela vai ter uma dificuldade futura para desmembrar esse imóvel. E ciente dessa informação, que isso ela pode buscar diretamente no cartório, ela já precisa se precaver no seu contrato antes de efetuar a aquisição. Uhum. Porque muitas vezes o negócio pode parecer atrativo, mas quando ela acaba buscando as informações desse terreno, dessa propriedade, ela percebe que vai ter problema no futuro. Uhum. Então precisa avaliar o risco do negócio, principalmente, e mais que isso, já constar no contrato essa condição do imóvel e que, se não for regularizado, quem vai ser o responsável por indenizar ou devolver os valores que foram pagos. Isso é muito importante também. Tá? Então é uma questão muito simples. Você vai até o cartório e puxa a documentação a matrícula daquele imóvel para verificar quem é o proprietário. Outra questão que a gente também aconselha, e é muito comum, principalmente quando se trata de compra e venda de imóvel realizada por imobiliária ou corretor de imóvel, eles sempre acabam se socorrendo das certidões do vendedor. Essas certidões são da Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça do Trabalho. Por que isso é importante? Para você comprovar que naquele momento que você efetuou a compra, não existia nenhuma pendência judicial em nome daquela pessoa. Porque também tem se tornado muito comum, Tony, Marquinhos e ouvintes, a pessoa adquire o imóvel, passado aí 4, 5 anos, vem uma penhora sobre esse imóvel,
uma vez que o antigo proprietário tinha um processo que já estava em andamento na época e que agora acabaram penhorando aquele imóvel que hoje foi adquirido por outra pessoa. Nós sabemos que existem medidas judiciais até para discutir isso, mas é importante a parte já se precaver, que está comprando, o comprador, já se precaver pedindo essas certidões, que isso vai auxiliá-lo nessa demanda judicial, né? E por fim, outra questão que é muito comum, principalmente na nossa cidade, é a compra e venda de imóvel da CDHU. Cada vez mais as pessoas acabam ganhando o imóvel da CDHU, né, sendo contempladas com esse imóvel, e infelizmente acabam vendendo e retornando muitas vezes para alguns pontos, até pontos que sofrem aí com enchentes, áreas verdes, enfim. Só que é muito importante que as pessoas que adquirem esse imóvel tenham em mente que o contrato que é firmado com a CDHU, ele contém diversas regras. E uma delas é o impedimento de venda antes de um certo período. Era 5, agora estão estabelecendo 2 anos. Então não adianta você querer comprar o imóvel já com cláusula de que a pessoa que adquiriu não pode vender antes do tempo. Ah, doutor, mas eu vou comprar porque está baratinho e depois eu vejo o que eu faço. Perfeito, mas já está ciente de que não pode. A CDHU tem realizado visitas em alguns imóveis para constatar se realmente quem foi contemplado com o imóvel está morando no mesmo. E isso é feito um relatório e muitas vezes quando constatam que não é a parte que adquiriu e foi contemplada com esse imóvel, está morando ali, eles relatam e posteriormente ingressam com uma ação judicial pedindo o imóvel de volta, e cobrando inclusive todas as multas contratuais que foram firmadas pela parte. Então, às vezes a pessoa fala, estou fazendo um bom negócio, mas ao final se depara com uma situação muito crítica e muitas vezes acaba perdendo aquele valor que foi investido. Então é muito cuidado, importante tomar muito cuidado na aquisição desses imóveis, porque como eu disse no início, o sonho pode virar pesadelo. Realmente pode virar pesadelo. Muitas pessoas já passaram ou estão passando por isso. E por isso também que os municípios, podemos notar que toda a nossa região tem se empenhado a regularizar alguns loteamentos muito antigos. No caso de Elias Fausto, nós tivemos o prefeito Maurício Baroni na semana passada falando de alguns loteamentos lá em Elias Fausto que eram antigos e não tinha uma regularização. Depois de muito tempo foi regularizado para o benefício dos moradores ali que estavam totalmente às escuras, né? Sem saber o que é. Será que essa casa é minha, não é? E para o próprio município também se torna interessante, porque é uma forma de arrecadação, né? Regularizando o imóvel, vai ter a cobrança de todos os impostos sobre o imóvel e acaba tendo uma verba extra para o município, e isso pode ser convertido inclusive em benfeitorias para o próprio loteamento. Acho que isso que é muito importante. E também podemos ressaltar, doutor, que muitas pessoas acabam comprando o seu terreninho lá pensando que vai conseguir sair do aluguel por um preço bacana, e a hora que chega na Caixa Econômica Federal para tentar um financiamento do Minha Casa Minha Vida, vamos dar de exemplo aí, descobre que não consegue fazer o financiamento porque ainda não tem os documentos do loteamento, como a escritura do terreno, é isso? Exatamente. Então é por isso que todo cuidado, principalmente nesse momento de aquisição, é importante para que a pessoa não tenha aí maiores surpresas ao final. Doutor, tá feito então. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, Tony, Marquinhos, ouvintes, e até a próxima. Não, você vai ter sorte. Quinta-feira que vem é feriado. Quinta-feira estou de férias, viu, Marquinhos?
Então aproveita. Estou lendo a sua cartilha. Fracionando aí seus direitos. Exatamente. Bom dia e até o próximo programa. Valeu, doutor.